Boa tarde a todos, muito obrigado ao Sr. Presidente pelo convite, muito obrigado ao Sr. Diretor da região também pelo convite. A Brand Builders e a Inodev é um conjunto de duas empresas que fundamentalmente trata de captar investimento estrangeiro para Portugal e também identificar localizações que têm capacidade de ser mais competitivas na atração desse investimento. E ainda permitir que essas regiões olhem para o futuro, que é o caso de hoje, olhem para o futuro e percebam, face à constelação da atividade económica que existe num determinado momento, quais é que são os vetores de crescimento, qual é que é o próximo passo em termos de crescimento económico que seja benéfico e que trabalhe numa perspectiva de um ecossistema, como eu tentarei aqui explicar um bocadinho. Não sei se já está. Ok. Muito bem. Como disse, muito obrigado pelo convite. Eu vou ter que usar óculos. Muito obrigado pelo convite. Nós, numa perspectiva de ver o que é o investimento que circula no mundo e de quais é que são as possibilidades de captar investimento para Portugal e mais concretamente para Orem, nós, se olharmos para a realidade portuguesa hoje versus aquilo que era há 40, 30, 40, 50 anos, 20 anos até, de antes havia duas grandes variáveis, que era a escala e as matérias-primas. Portugal não era um país de escala, não era um país que fosse detentor de matérias-primas, como tal, logo à partida tinha um índice de competitividade relativo que era menor. Hoje em dia a escala não é uma variável crítica, hoje em dia as matérias-primas não são uma variável crítica é o talento, é o cérebro. E Portugal tem cérebro, tem talento, tem cada vez mais. Foi muito agradável ouvir o Sr. Presidente do Instituto de Emprego falar desta questão que é tão diferenciadora de Portugal de hoje, do Portugal de há 30, 40, 50 anos e que nós estamos ainda numa fase que vai progredir ainda cada vez mais. E Orem, a esse nível, também compara bem. Orem também tem uma gênese de competências, de conhecimento que lhe dão uma perspectiva muito interessante para aquilo que nós pensamos que podem ser os próximos níveis de desenvolvimento da região. Eu destaco aqui um aspecto que hoje em dia também é crítico, que é o capital no desenvolvimento económico. Portugal não é um país que tenha muito capital. Portugal é um país que está relativamente descapitalizado. Daí que, do nosso ponto de vista, é muito importante aquilo que nós fazemos, que é trazer capital para as economias regionais. Depois, há mais dois aspectos que são importantes na comparação da captação de investimento direto estrangeiro de Portugal versus outros países, que é a flexibilidade. Portugal não é um país particularmente flexível, não sendo também uma economia muito rígida, e Portugal é um país em que a dimensão ótima das empresas não é a dimensão ótima da Europa. As empresas na Europa são empresas de média dimensão, Portugal ainda não chegou a esse nível, por isso é importante nós robustecermos as nossas empresas. Quando se fala às vezes na fusão de empresas, isso é muito interessante em termos daquilo que é a nossa competitividade. Ora, o mundo investe em si não sei quantos trilhões de euros, o que dá para Portugal cerca de 8,6 bis por ano. Estamos a falar de, todos os dias investem-se em Portugal 21 milhões de euros. Todos os dias, 365 dias por ano. Ora, esse investimento, se nós compararmos com o resto da Europa, Portugal compara muito bem. Portugal é o sexto país que recebe mais investimento na Europa toda, mas se nós olharmos para Portugal em termos da sua dimensão em área, em população ou em PIB, nós lideramos. O outro país que está ao nosso par é a França. Nós captamos muito mais investimento do que, por exemplo, a Espanha. E, se olharmos para algumas notícias, Portugal é o sexto país destino de investimento, mas em relação, em termos relativos, é o primeiro. E depois, alguns países há cujo investimento está a começar a decrescer e Portugal continua a ser um bom performer em termos de investimento. Por isso, aquilo que têm sido as iniciativas de captação de investimento têm sido bastante bem sucedidas. E se nós olharmos para aquilo que também o Sr. Presidente do Instituto de Emprego falou, que é a reindustrialização da Europa, Portugal não só compara bem, como isto é uma oportunidade. É uma oportunidade para Portugal e é uma oportunidade para regiões como, por exemplo, Orem, porque é uma região que tem uma série de características que nós vamos tentar aqui identificar, que são particularmente sedutoras para quem quer investir. Ora, olhando então para este investimento que vem para a Europa, ele
tradicionalmente em Portugal tem vindo para meia dúzia de regiões. E o que nós vamos fazer é analisar porque é que tem vindo para essas regiões e o que é que pode fazer de Orem também uma região receptiva de investimento. O investimento tem tendência a repetir-se nas localizações, isto é, o investimento é mimético. Se nós olharmos para a Bosch está em Portugal há várias dezenas de anos e continua em Portugal porque a Bosch tem uma história boa para contar no seu investimento em Portugal. Olhando agora para a realidade de Orem e aquilo que é o que nós pretendemos é que o investimento se deslocalize também para esta região. Se nós olharmos para aquilo que são as práticas de quem quer investir, nós temos de ter atenção ao seguinte, que é uma região receptiva de investimento é uma região que tem que ter a capacidade de especializar. Nós às vezes olhamos para a diversificação como sendo um redutor de risco. É verdade, a diversificação reduz o risco, mas ao mesmo tempo não tem que ser uma diversificação exagerada. É importante que essa diversificação seja dentro de áreas em que há conexões entre essas diversificações. Por isso, uma especialização e uma especialização setorial são críticas para que se consiga captar mais investimento. Outro aspecto essencial é a visibilidade e a notoriedade. Eu não andei na tropa, mas diz que na tropa não se deve ser cavalo nem cavaleiro, pois no caso da captação de investimento, claramente deve ser cavaleiro. Outro aspecto importante, e mais uma vez evocando aqui a presença do Sr. Presidente do Instituto de Emprego, as competências e os recursos humanos são críticos. Se nós temos ambição de captar determinado tipo de investimento, nós temos de, à partida, saber onde é que estão as pessoas que vão suprir essas necessidades. E se nós olharmos para aquilo que é o novo salto qualitativo do investimento e aquilo que existe em Portugal, que são competências, nós temos de apostar em níveis de investimento que são intensivos em cérebro e não intensivos em mão de obra. E, mais uma vez, Orem compara bem a esse nível. Nós estivemos a estudar a realidade e Orem compara bem a esse nível. Depois, outro aspecto que é muito importante é nós termos uma história de sucesso para contar. Quando se quer captar investimento de determinado tipo de indústria ou determinado tipo de setor, é importante que se tenha exemplos bons para contar, porque isso é muito sedutor para quem está a pensar em investir na região A versus a região B. Dou-vos um exemplo. A Vila do Conde foi recentemente receptor de mais um investimento de semicondutores, porque já tem uma história interessante para contar nessa área. Outros exemplos há, mas termos uma história de sucesso, e Orem também tem, é um elemento crítico para nós seduzirmos investimento, nomeadamente ter um investimento montra. E depois, se nós quisermos olhar para a regra de Pareto que diz que 80% do resultado resulta de 20% do esforço, nós temos alguns pontos que são essenciais cumprir para que essa atenção do investidor se concentre na região de Orem. É ter a tal identificação dos setores-chave e das sinergias potenciais que esses setores-chave podem gerar, e vou tentar dar-vos alguns exemplos a esse nível, e também ter capacidade de ser diferenciador. Se nós temos a região A e a região B, se a região B tiver uma capacidade de diferenciação superior à região A, então vai automaticamente ser um alvo de atenção superior comparativamente com outra ou com outras regiões. Ora, se nós quisermos que Orem cresça, temos então de investir em dois eixos. O eixo do conhecimento e o eixo da capacidade de seduzir investimento. Ora, se nós quisermos então pensar nesta capacidade de atrair mais investimento, olhando para o ciclo do desenvolvimento, temos dois pontos críticos, são as pessoas e a qualificação e a capacidade de atração. E depois, dentro daquilo que são as principais atividades, nós identificamos 4, não tem que ser rigorosamente estas 4, isto funciona como um exemplo ilustrativo, mas o crescimento da captação de investimento deve concentrar-se primeiro naquilo que são as suas áreas competitivas atuais. Olhando para a qualificação, o que é que nós temos? E voltando a exemplos que existem, há uma coisa que são os beacons do conhecimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma região tem que se especializar em termos de competências e em termos de conhecimento em determinadas áreas. E são essas áreas que irão funcionar como um ímã de atração de novos investimentos. Há bons exemplos e, mais uma vez, a ideia é que Orem pontue também como um beacon do conhecimento numa área específica da atividade económica.
E então, aquilo que são os trabalhos que nós desenvolvemos começa por fazer uma espécie de um assessment em relação àquilo que são as atividades e as competências que existem e quais é que são os potenciais de captação de investimento face àquilo que são as competências que já existem, as competências endógenas da relação. E depois, a partir deste assessment, identificar quais é que são os pontos que há a desenvolver no sentido de captar outro investimento que seja cumulativo face àquilo que existe. A nossa lógica é sempre uma lógica cumulativa, não é uma lógica de substituição, porque as lógicas de substituição são lógicas que, quando nós temos uma lógica de substituição, garantimos uma coisa, vamos destruir valor, mas não vamos garantir que vamos construir valor em cima daquele valor que destruímos. Por isso é que deve ser sempre cumulativo, deve ser sempre incremental. Olhando agora para os eixos de capacidade de investimento, nós identificamos 4 eixos interessantes para a região de Orem. Um é claramente a floresta e a silvicultura, outro é a indústria transformadora, outras são as máquinas e equipamento e outro é o turismo. Se nós olharmos para estas 3, que são silvicultura, indústria transformadora e máquinas e equipamento, do nosso ponto de vista, o que faz sentido é olhar para elas numa lógica de mais inovação, mais incremento tecnológico, um modo incremental de pensar estas indústrias. E, olhando para aquilo que é o guideline que a Europa estabeleceu para si própria e adaptando à realidade local, há aqui 3 elementos que são essenciais. Um tem a ver com a reindustrialização da Europa, como também falava o Sr. Presidente, que por um lado, pela crise do Covid, depois mais recentemente pela guerra, há uma necessidade de repensar as cadeias logísticas e há uma necessidade de repensar a proximidade com aquilo que são as fontes de oferta industrial. A Europa evolui no sentido da terceirização e isso é muito benigno, mas ao mesmo tempo não teve a tal lógica incremental, substituiu. E a ideia não é substituir, a ideia é incrementar. Ora, o reshoring é uma janela de oportunidade para Portugal, é uma janela de oportunidade para Orem, porque é fazer regressar a indústria que com a globalização foi deslocalizada. Outro aspecto importante tem a ver com a regionalização e com a redução das cadeias de abastecimento e também com a eficiência energética. E a esse nível há também algumas áreas de desenvolvimento económico que podem ser uma oportunidade. E depois, outro aspecto que tem comparado muito bem Portugal versus outros países é, nomeadamente, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é uma indústria que tem crescido muito em Portugal e que tem espaço para crescer em determinado tipo de regiões com algumas características específicas. Ora, se nós olharmos para esta matriz, o que é que nós temos? Temos que há, por um lado, um investimento em investigação, em tecnologia, em captação da academia que permitem alargar aquilo que é a atividade económica atual. E depois há uma outra área de crescimento que pode ser alargada. Porquê? Porque existe já uma base que suporta a entrada de novas atividades económicas. Ora, isto leva-nos para aquilo que é o progresso virtuoso da economia, que é a progressiva terceirização. E se nós olharmos para a realidade demográfica e económica de Orem, há um potencial de crescimento em termos da cadeia de terceirização que é muito interessante. Nós evoluirmos cada vez mais para pessoas com maior grau de diferenciação e empresas com uma maior capacidade de geração de valor e de criação de valor. As empresas em Portugal, em média, criam cerca de 50 mil euros por colaborador. E a ideia é que elas vão progredindo no sentido de chegar àquilo que é o ótimo, que é cerca de 250 mil euros por colaborador. Estamos a falar de 5 vezes mais, mas estamos a falar de uma geração de riqueza muito, muito superior em termos daquilo que é a geração de riqueza per capita, que é um bocadinho o objetivo que se pretende. E depois, isto é a nuvem de oportunidades que existe, não é? Nós, se tivermos ambição para isso, e a ambição é uma coisa ótima, eu recordo aqui a ambição do Sr. Rui Nabeiro da Delta. A Delta, neste momento, é o 24º a nível mundial na indústria do café. A ambição deles é chegar a 10º.
Possivelmente não chegarão a 10º, poderão ficar por 15º, até podem chegar a 10º. Mas se eles não tivessem estabelecido este objetivo tão ambicioso, se calhar em vez do 15º e ao 14º, 13º, 12º, por isso nós temos de estabelecer um objetivo que por um lado é ambicioso, mas por outro lado até alcançável, para chegarmos mais longe. E pronto, e eu acho que aqui não há ambição excessiva quando se identifica algumas áreas que são áreas de vanguarda, porque há uma base que permite essa captação. Dou-vos só 2 exemplos que vimos lá atrás. Um é da tecnologia ligada à agricultura. Hoje em dia a agricultura é das atividades que tecnologicamente mais envolve investimento. Nós estamos a falar de 22 bis de investimento que estão a acontecer em termos de aquilo que é a tecnologia da agricultura, a eficiência dos solos, a irrigação, os fertilizantes naturais, etc. É um mundo que existe. E há pequenas empresas, estava há pouco a falar disso, há pequenas empresas que são as empresas que estão na vanguarda disto. Nós trouxermos as pequenas empresas, as grandes empresas aqui vão querer comprá-las, e ao comprá-las vêm também para aqui. E esse é um dos truques. A indústria automóvel é exatamente a mesma coisa. Nós estamos a passar por uma disrupção na indústria automóvel que traz imensas oportunidades. A indústria automóvel neste momento preocupa-se com 10 áreas, que são 10 áreas que há 10 anos não existiam. O veículo autónomo, a conectividade, a eletrificação, o armazenamento de energia, as peças 3D, o interface entre o condutor e o carro, tudo isto são áreas que há 10 anos não existiam e elas neste momento estão a ser o germen da nova indústria automóvel. Ora, é nestes momentos que se consegue dar saltos em termos de atração de investimento. Isto é o peso relativo de cada uma delas no novo panorama de investimento internacional. Pronto, e é isto. Nós temos o mapa de Orem e temos a possibilidade da convergência de alguns destes setores que já existem em Portugal e porque é que não também existir no Conselho e na região. E era isto. Muito obrigado pela atenção de todos.